Bem, boa noite para todos. Que a graça e a bendita paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que parou um tempo, alguns minutos do seu tempo neste momento para assistir esse vídeo, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Sobre todos que te pertencem, sobre os seus parentes, sobre a sua parentela, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, em tudo que a graça e a paz e a bênção do Senhor Jesus seja multiplicado sobre tudo que lhe pertence. E eu queria aproveitar este momento para profetizar na sua vida. Eu profetizo que na sua vida seja uma vida de vitória. Eu profetizo na sua casa que haja paz, que haja salvação. Eu profetizo sobre a sua família que todos sejam salvos, que todos sejam unidos, que todos possam servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que sobre a sua vida não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale macumbaria, não vale nenhuma seta do diabo, não vale nenhuma armadilha que o inferno possa armar contra a sua casa. Desde já, nós anulamos, nós renunciamos, jogamos por terra em nome do Senhor Jesus. Pois sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Sobre a sua casa está a bênção do Senhor. Sobre a sua vida está a bênção do nosso Deus. A bênção que traz alegria, mas não acrescenta dores. Então é um prazer estar aqui conversando. É um prazer para mim estar aqui para compartilhar um pouco da palavra com você. E que a partir deste momento o nosso Deus possa nos ajudar nesse momento. Que o nosso Deus possa nos levar adiante nesse vídeo. Que possamos aqui falar um pouco da palavra, a palavra que transforma, que liberta, a palavra que muda a vida, a palavra que salva, a palavra que o próprio Deus deixou para nós como a nossa bússola. E é em nome de Jesus que eu queria compartilhar com você nessa noite essa palavra. Essa nova oportunidade que Deus me dá neste momento para estar compartilhando essa palavra com você. Mas antes de começarmos a meditar na palavra, eu gostaria de orar, fazer uma breve oração, para realmente o nosso Deus possa estar no controle de tudo que formos fazer neste momento. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós orássemos um pouco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor, Pai, por esse momento de estudo, que possamos compartilhar essa palavra com os nossos irmãos, Pai. Pai, desde já esse irmão que está assistindo essa pregação, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a casa. Eu lhe peço ao Senhor que restaure os seus sonhos. Eu lhe peço ao Senhor que o Senhor possa guiar nos seus passos, na sua direção. E que toda a seta do inferno, Senhor, todos os planos do diabo sejam frustrados, mas sim que os teus planos sejam cumpridos sobre a vida do meu irmão, Pai. Desde já eu já profetizo sobre a vida dele, uma vida vitoriosa, uma vida de bênção, uma vida cheia de unção na presença do Senhor, meu Deus. E eu lhe peço, Pai, que essa palavra que esse irmão está ouvindo possa lhe abençoar com de todo o teu coração. Que o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida dele e sobre a casa dele, Deus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meu irmão, você que tem a sua Bíblia Sagrada, você que tem a sua espada, a espada do Espírito, eu gostaria de compartilhar 2 versículos da palavra de Deus com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, no capítulo de número 116, a partir do verso 15, que diz o seguinte: preciosa é a vista do Senhor a morte do seu santo. É isso mesmo. Preciosa é a vista do Senhor a morte do seu santo. Interessante. Deus ele tem prazer na morte da pessoa. Mas eu gostaria de compartilhar com você outro versículo que está lá em Ezequiel, no capítulo 18, que traz um título chamado de A Responsabilidade é Pessoal. E no capítulo 18, do verso 23, assim diz a Bíblia Sagrada: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Olha o que o Senhor está perguntando. Desejaria eu,
de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Essa é o próprio Deus falando. É o próprio Deus anunciando. E nesses dois versículos que nós lemos aqui da Bíblia Sagrada, nós encontramos aqui uma oposição. Em um tipo de vida, Deus tem prazer na morte de uma pessoa, mas em outro tipo de vida, Deus não tem prazer na morte da pessoa. Lembrando que esse tipo de morte, nós não falamos aqui da morte eterna, nem da morte espiritual, mas aqui nós estamos falando da morte física. Ou seja, a separação do espírito do corpo. Ou seja, a parte onde o nosso corpo volta para a terra e o nosso espírito vai de encontro a Deus. Mas para nós entendermos essa palavra, para podermos sermos breves, para nós entendermos, eu gostaria de explicar alguns pontos. Que diz assim no verso 23, olha, desejaria eu a morte, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Primeiramente, nós precisamos saber quem é o ímpio. Salmo 116 diz o santo, mas aqui no verso 23 e 18 fala o ímpio. Na verdade, o ímpio é a pessoa que não tem temor da presença de Deus. O ímpio é a pessoa que não tem temor pela palavra de Deus. O ímpio é aquela pessoa que não está nem aí para os mandamentos de Deus, que não quer conhecer a vontade do Senhor, ou seja, é a pessoa que vive em constante pecado. E para que possamos entender o que é pecado, nós precisamos entender o seguinte, que pecado significa errar o alvo. O pecado é errar a direção, é errar o caminho em que você está traçando, você está trilhando. E qual é o nosso alvo? Já que pecado é errar o alvo, qual é o nosso alvo? O apóstolo Paulo, ele diz uma palavra desse jeito, olha, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás fica e prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação soberana. Então o nosso alvo é a nossa salvação. O nosso alvo é o trono da graça, é o trono de Deus. O nosso alvo é ir morar com Deus um dia. É nós vivermos uma vida para ir morarmos com Deus. O nosso alvo também é viver uma vida de acordo que redunde louvores e glórias para o nosso Deus sobre essa terra. Então, o pecado, ele nos faz errar o alvo. Ele nos faz errar a direção. Ele nos faz errar o caminho do céu. E para que possamos entender o que é pecado, na verdade podemos citar algumas formas de pecado. Que é a mentira, que é a fofoca, que é a blasfêmia. Nós podemos dizer também que o pecado é a prostituição. E quando nós falamos de prostituição, nós falamos do adultério e da fornicação. O que é o adultério? O adultério nada mais é que relação sexual extraconjugal. Ou seja, o marido trai a sua esposa com outra pessoa na rua e assim vice-versa, sua esposa também. Já a fornicação é o sexo antes do casamento. Ou seja, o casal de namorado não espera chegar ao casamento e acaba cometendo o ato de fornicação. Lembrando também que pessoas que, o homem e a mulher, quando se juntam sem passar pelo casamento, eles estão em fornicação também. Então se torna pecado também. Pecado é você blasfemar, pecado é você falar mal da vida dos outros, pecado é você falar mal do seu pastor, pecado é você desprezar as pessoas que realmente precisam de ajuda. Ou seja, pecado é tudo aquilo que está em contradição à vida santa que Deus nos oferece. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina neste versículo, no verso 23 de Ezequiel 18, que Deus não tem prazer na morte do homem que pratica tal coisas. E mais ainda, as que estão lá em Gálatas capítulo 5, que são as obras da carne. Então o pecado, ele nos faz errar o alvo de tal ponto, de tal forma, que Deus, ele não tem prazer na morte desse tipo de pessoa. Por que é que Deus não tem prazer na morte da pessoa ímpia, do pecador? Simplesmente porque o próprio Deus sabe que uma vez que o pecador morre no pecado, o homem morre longe da presença de Deus no pecado, ele está destinado a passar a eternidade separada de Deus. Ele está destinado a passar a eternidade longe da graça, longe da glória, longe da influência, longe da presença do nosso Deus. E quando nós falamos passar longe da presença de Deus, nós falamos de duas eternidades.
Nós falamos da eternidade do lado de Deus e nós falamos também da eternidade do lago de fogo. É por isso que o próprio Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Porque o Senhor, ele sabe que se o ímpio morrer, infelizmente vai passar a eternidade separada dele. E o Senhor diz na sua palavra que o Senhor ele não tem prazer na morte das pessoas, mas sim, ele tem desejo que as pessoas que venham ao conhecimento da verdade, todas as pessoas se salvem. Porque foi para isso que o Senhor enviou o seu Filho Jesus, para morrer na cruz por todas as pessoas e para nos salvar da direção da morte eterna que nós estávamos indo. Mas é interessante também que quando nós pegamos a palavra de Deus, no Salmo, no 116, no verso 15, que diz: para o Senhor, preciosa é a vista do Senhor a morte do seu santo. Por que é que Deus tem prazer na morte do seu santo? Lembrando que a palavra santo não quer dizer perfeito. Mas quando a Bíblia nos refere como santo, a Bíblia nos está referindo como separados para Deus, santificados para Deus. E o que é separado, santificado para Deus? É abrir mão das coisas do mundo e se apegar, viver na presença de Deus, na prática da palavra. E o santo, ele é totalmente o contrário do ímpio. Já que o ímpio é o pecador que vive na prática do pecado, o santo, ele vive na prática da santificação. Ou seja, ele vive em todos os dias, abrir mão da sua vida mundana, realmente, para viver na presença de Deus. E a minha Bíblia, no Salmo 116, verso 15, diz o seguinte, que o Senhor tem prazer na morte desse tipo de pessoa. O Senhor tem prazer na morte daquelas pessoas que realmente andam com Ele sobre essa terra. Você sabe por que o Senhor tem prazer na morte do seu santo? Na morte daquela pessoa que se separa para Ele? Porque o próprio Deus, quando essa pessoa morrer sobre essa terra, chegar a hora do Senhor resgatar ela dessa terra, essa pessoa vai passar a eternidade do lado de Deus. Uma vez que a pessoa que se santifica para Deus, ela parte dessa terra, ela vai estar livre da corrupção dessa terra. O próprio Deus vai estar livre de perder essa pessoa para o inimigo. Porque se ainda que uma pessoa viva 100 anos sobre essa terra em constante santificação na presença de Deus, todos os dias ela corre risco de perder a salvação. Porque todos os dias o pecado bate à porta do nosso coração. Todos os dias o pecado vem de encontro à nossa vida para nos derrubar, para nos fazer cair. Então é por isso que Deus ele tem prazer na morte desse tipo de pessoa. Dessa pessoa que santifica, dessa pessoa que realmente vive para Deus. E quando essa pessoa morrer, quando essa pessoa partir dessa terra, o próprio Deus dará ordem aos seus anjos para vir e acompanhar essa pessoa até o paraíso. Que maravilha! Como é gostoso a gente descobrir a palavra de Deus. A gente meditar na palavra de Deus. Porque assim nós aprendemos qual é o gosto do Senhor. Nós aprendemos que Deus realmente ele não tem prazer na morte daquelas pessoas ímpias. Mas o Senhor tem prazer na morte dessas pessoas que santificam. E essa palavra dessa noite, meu irmão, essa oportunidade que Deus nos dá aqui, é para fazermos uma reflexão entre eu e você, na nossa vida, como nós estamos vivendo diante de Deus. Será que nós estamos vivendo no pecado? Será que nós falamos que nós estamos na presença de Deus, mas infelizmente nós estamos no pecado? Será que ainda dizemos que somos santos, mas na verdade nós mentimos, nós fofocamos? Ainda está na fornicação, ainda está no adultério, ainda está falando palavras torpes, ainda está fazendo gesto que não agrada a Deus? Será que ainda diz que é santo, mas infelizmente está com um pé no mundo e um pé na igreja e ainda está dividido? Ou será que realmente nós estamos vivendo uma vida santificada para Deus? Uma vida separada para Deus? Uma coisa nós precisamos entender é que santidade, santificação, não é aquela capa que nós colocamos em nós só no dia que está chovendo para que possamos sair na rua. Não, não, não. Santificação, santidade, ser santo é um estilo de vida para os filhos de Deus. Para que realmente o próprio Deus possa ter prazer na nossa vida.
Será que eu e você, nós não gostaríamos de ter aquele testemunho que um dia o Senhor Jesus teve quando saiu das águas? Verdadeiramente, este é o meu filho que me comprazo? Ou o meu filho que me dá alegria? Será que todos nós não queremos ter esse testemunho na nossa vida? Ou infelizmente, o testemunho que Deus ele vai dar sobre a nossa vida você tem que consertar, meu filho. Ouça a minha voz, segue os meus caminhos, deixa o meu espírito te guiar. É a palavra de Deus para nós nessa noite. É um momento de reflexão entre eu e você que nós possamos ter neste momento, nessa palavra que nós estamos ouvindo. Talvez você pense que só porque é um vídeo caseiro que não tem importância. Tem importância sim. Tem importância sim, porque é a palavra de Deus sendo pregada. É a palavra de Deus que está sendo pregada para você, que Deus está te dando essa oportunidade neste momento de assistir esse vídeo. E Deus ele traz no seu coração neste momento, olha, se você estiver vivendo no pecado, conserta-se diante de Deus, porque nós vemos que o Senhor está prestes para voltar. O Senhor está prestes para voltar para buscar a tua igreja. Ou se o Senhor não vier arrebatar, a qualquer momento eu e você, nós possamos partir dessa terra. O Senhor pode nos recolher dessa terra. E aí? Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Será que nós vamos passar a eternidade com Deus? Ou infelizmente vamos passar a eternidade no lago de fogo? Lembrando que Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém, mas somos nós mesmos que nos condenamos pelo quem nós escolhemos sobre essa terra e como vivemos nessa terra. E a Bíblia é clara, que diz que o Senhor não tem prazer na morte das pessoas que vivem no pecado, mas o Senhor tem prazer na vida das pessoas que vivem na santificação. Como está a sua vida? Talvez eu te conheça pelo nome. Eu, Natalino Martins Neto, eu te conheça pelo nome. Mas eu não conheço a sua vida particular. Mas tem um Deus no céu que Ele vê todas as coisas. Tem um Deus no céu que se alegra quando você se santifica, você se separa do pecado. Mas tem um Deus no céu que se entristece quando você inclina para o pecado também. Como está a sua vida diante de Deus? Como está vivendo você na presença de Deus? Será que você é um santo de aparência? Ou você é um santo, mesmo no íntimo do seu quarto, Deus sente prazer na sua vida? E essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração. Essa foi uma das palavras que o Senhor ele me deu a graça de poder compartilhar no culto do lar de certa terça-feira da igreja que eu congrego. Então Deus traz a direção na sua vida neste momento. Como você está vivendo? Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Porque eu vou fechar o meu e nós vamos orar ao nosso Deus. Porque se você estiver em pecado, se você estiver na prática do pecado, a minha oração a Deus neste momento é que o Senhor possa te dar força para que você possa sair. Que você possa trilhar verdadeiramente os caminhos de Deus. Para você não viver com um pé na igreja e um pé no mundo, mas pelo contrário, totalmente na presença de Deus. Porque é agradável viver com Deus. Mas se você, meu irmão, estiver vivendo uma vida santa, uma vida, mesmo sendo pecadores, porque nós pecamos, mesmo nós pecamos sem querer às vezes, mas nós reconhecemos e vamos diante de Deus e pedimos perdão, eu quero dizer para você que continue santificando a sua vida, continue separando para Deus, continue vivendo na prática da palavra, porque a sua vida ela está resultando em louvor para Deus. E eu gostaria de orar pela sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, essa oportunidade que o Senhor nos deu de pregar a Tua palavra neste momento através desse vídeo, Senhor. Ainda que seja um vídeo simples, mas eu creio que é poderoso para realmente libertar as pessoas que estão aprisionadas no pecado, Deus. Eu peço, Senhor, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, que o Senhor possa trazer um temor tão grande no coração dela, que ela possa largar de vez o pecado e se consertar diante do Senhor, Pai.
que ela possa tomar posição diante de Ti, Pai, e viver para a honra e glória do Senhor. Cumprir verdadeiramente o chamado e viver na posição que o Senhor o chama para viver como santo, ó Deus. Eu lhe peço também, Pai, sobre essa pessoa que está vivendo na santificação, que está vivendo diante do Senhor, mas de vez em quando ela tropeça e cai, Pai. De vez em quando nós cometemos pecado porque estamos sujeitos a isso. Eu lhe peço força para que possamos continuar firme na caminhada contigo. E que nós não possamos parar de forma nenhuma, Pai. Que possamos continuar firme com o Senhor no alvo, Pai. Que é o prêmio da vocação soberana, ou seja, a nossa salvação, ao louvor e glória do Senhor. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor e te agradecemos e oramos ao Senhor, te louvando e engrandecendo por tudo que o Senhor tem nos feito na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui meditando nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meu irmão, eu peço a Deus que abençoe a sua vida. Eu peço a Deus que derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Bênção da terra, mas também bênção do céu. A paz do Senhor, a alegria, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, o seu carinho. Que a sua família seja toda salva, que a sua casa seja abençoada, o seu celeiro, a sua despensa seja abundantemente cheia para que você possa abençoar outras vidas, que o seu salário seja abençoado, mas acima de tudo, que a sua salvação, o seu nome esteja escrito no livro da vida, em nome de Jesus. O que eu te peço nesse momento é que você me ajude a compartilhar este vídeo. Por favor, transmita esse vídeo para outras pessoas. Talvez você esteja vivendo uma vida santa, mas talvez outras pessoas estejam no pecado e você as conhece. Então, envie esse vídeo para as outras pessoas. Sabe o que está escrito lá em Mateus 24? Que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo para testemunho de todos os povos. Talvez tenha alguém do outro lado que está precisando ouvir essas palavras. E o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Vai fazer com que ele volte para o Senhor. Então compartilhe. Compartilhe este vídeo. O Senhor me deu a graça de ter esse aparelho e ter a minha voz e de ter uma Bíblia e ter coragem também de falar. Ousadia de falar diante dela. Mas talvez você não tenha também a mesma, como eu posso dizer, a mesma facilidade de falar. Talvez você tenha facilidade de mexer no computador, de trabalhar com e-mails, com WhatsApp, com os Instagram, com as redes sociais. Então, por favor, em nome de Jesus, envie esse vídeo para mais gente que você puder. Ajude a transmitir a palavra de Deus. E lembre-se, Jesus está voltando. E lembre-se mais uma coisa, a minha e a sua vida, ela não pode ser de qualquer forma. Ela precisa sim ser vivida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu abençoo a sua vida, a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que Deus te abençoe para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.